Boa noite a todos os amigos, mais uma vez. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite de domingo. E esse é um tema bastante importante que fala com muita emoção, com muito amor ao nosso coração, porque é um daqueles momentos do Evangelho de Jesus em que encontramos bastante, de forma muito clara, de forma muito prática, qual era, nas palavras de Emmanuel, a plataforma do Mestre? Quais eram as diretrizes práticas, vivenciais do Evangelho de Jesus? Porque é muito comum que, ao nos depararmos com frases bonitas, com um discurso eloquente, nós admiremos aquelas palavras, até aplaudamos, ovacionemos, nos emocionemos. Mas existem certos momentos culminantes na passagem de Jesus aqui na Terra que nos deixam claro os objetivos da Boa Nova trazida pelo Mestre Galileu, que nos deixam de forma muito direta aquilo que Haroldo Dutra Dias teve oportunidade de falar em uma de suas palestras e desde que escutei eu nunca esqueci. O Evangelho de Jesus é lição de vida para todo aquele que caminha nesse estágio em que aqui estamos de humanidade. Jesus, do lugar em que se encontra e que já se encontrava há mais de 2000 anos atrás, como espírito já purificado, e poderemos compreender muito melhor o que se trata um espírito purificado ao estudar o Livro dos Espíritos e percebermos a diferença de um espírito imperfeito para um espírito bom e para um espírito já purificado. Jesus, um ser já crístico, Jesus, o Cristo, já era, quando todo o processo transformador da Terra teve lugar, ele já era um espírito purificado e recebeu a responsabilidade, a tutela deste magnífico orbe. Então, imaginemos quantas coisas esse espírito poderia realizar. Quantas coisas um ser que recebe a responsabilidade de governar um planeta, quantas e quantas coisas esse ser já tem a capacidade de realizar. Mas na sua vinda aqui na Terra, quando escolheu caminhar entre os homens, encarnar aqui na Terra, ele não veio para mostrar os seus potenciais angélicos, os seus potenciais magnânimos de ser puro, mas veio para deixar lições imortais a todos aqueles que tinham o mesmo potencial de humanidade em si, ainda em germen, necessitando da semeadura, do trabalho da terra, do cuidado dessa semente, da rega constante, para que esses potenciais pudessem despertar, brotar, render frutos, flores. Então, algumas dessas passagens, todas as passagens do Evangelho de Jesus, dos diferentes evangelistas, certamente são mensagens imortais à nossa alma, mas existem algumas que têm uma grandiosidade, uma força tamanha e que são lições para cada um de nós. São diretrizes basilares da existência de todo aquele que já despertou em algum grau para as leis de Deus, cuja consciência não se encontra mais naqueles estágios de sono profundo, e por mais que não esteja ainda desperta totalmente, começa aos poucos a despertar. E um desses momentos apoteóticos do Evangelho de Jesus é, sem dúvida, o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como alguns preferem. E temos algumas informações muito interessantes sobre essa passagem.
Algumas pessoas às vezes acham que o Sermão do Monte se resume às bem-aventuranças. Em verdade, o Sermão do Monte é um longo discurso que está no capítulo 5 e 6 de Mateus, com riqueza de detalhes. Ele, inclusive, é o único evangelista que nós poderíamos dizer que conseguiu concentrar ali as principais informações do Sermão do Monte. Porque encontraremos em outros evangelistas aqui alguma informação, aqui, outra ali, mas não com essa riqueza de informações, com esse resumo. Digamos que ele teve maiores condições de aprender essas informações. Alguns historiadores, alguns estudiosos da exegese bíblica, nos dizem que esse discurso de Jesus provavelmente não aconteceu uma única vez, mas que ele ia ali repetindo. Então, nós sabemos que Jesus ia de uma cidade para outra, realizava curas aqui, curas ali, hospedava-se em diferentes localidades, dirigia-se a Jerusalém, depois retornava ali à região da Galileia, ia ali visitar sua família, se hospedava na casa de Simão Pedro, era às vezes não tão bem recebido em certas localidades, e por onde Jesus passava, ele estava sempre fazendo momentos de conversa, às vezes conversa mais íntima entre os seus discípulos diretos, às vezes conversas mais amplas, especialmente ele gostava das conversas em meio à natureza, das conversas sentindo a brisa e também sentindo possivelmente um pouco do sol da região, tão característico. Embaixo das árvores, subia um pouco ao monte, que não eram grandes montes, como talvez imaginemos, mas pequenos montes, pequenos planaltos, em que ele ali subia, assentava-se e proferia os seus discursos. E algumas dessas pessoas que iam ali recebendo curas, ouvindo a sua mensagem, percebendo a presença de alguém tão diferente, possivelmente daquele Messias, deveria ser a hipótese que muitos tinham em mente, conhecendo as escrituras antigas, essas pessoas iam caminhando, iam acompanhando, sem fazer nenhuma relação tão direta por conta da distância evolutiva que nos separa de Jesus, mas muitos de nós espíritas às vezes não recebemos um estudioso, um palestrante, um evangelizador, e então esse evangelizador, esse palestrante, ele às vezes vai para uma cidade e dali ele vai para cidades próximas e várias pessoas se reúnem naquele clima de confraternização, com sede de saber, de estar junto, de aprender, e vão às vezes também se dirigindo a essas diferentes cidades. Naquela época, imaginemos o magnetismo de Jesus, imaginemos a amorosidade que emanava do Mestre a todo instante, as virtudes que se desprendiam de Jesus a todo instante. Então, aquelas pessoas que tinham algum tipo de receptividade, especialmente os mais simples, os mais necessitados, eram tocadas de tal forma que, ainda que trôpegas, com alguma dificuldade, muitas pessoas idosas e doentes iam então acompanhando o mestre para escutar as suas falas aqui e ali. E é assim que alguns historiadores nos relatam que possivelmente esses discursos foram feitos em diferentes momentos, como aquela pessoa que fala uma palestra aqui e quando vai fazer outra palestra ali, repete uma parte, acrescenta outra. Então é possível que os discípulos diretos de Jesus tenham escutado, se não todo o Sermão do Monte, muitas vezes, mas alguns trechos, especialmente as bem-aventuranças, é possível que fossem repetidos por Jesus, porque eram as informações primordiais da sua plataforma, da Boa Nova, do Reino de Deus, da missão dos discípulos, de quem seriam os felizes, os bem-aventurados, na perspectiva trazida por Jesus, que em muito diferia e difere da perspectiva do mundo, da perspectiva do materialismo. Só que eu queria hoje trazer uma informação que talvez muitos já saibam e talvez outros não, que está aqui no livro Boa Nova, do nosso querido médium Chico Xavier,
e o Espírito Humberto de Campos. Esse é um livro realmente magnífico. E no capítulo 11, nós temos um capítulo dedicado, um texto dedicado a esse tema, o Sermão do Monte. E talvez, aqui é uma suposição, esse capítulo nos dê informações, nos dê uma dica de por que foi Mateus quem melhor pôde exprimir, relatar com detalhes o Sermão do Monte. Porque imaginemos a seguinte situação. Sabe quando a gente vai numa palestra e alguém fala sobre um tema que a gente até acha muito interessante, a gente presta atenção, a gente aprende, mas não estamos vivendo nada naquele momento muito conectado àquele tema. Então a gente presta atenção, a gente se comove, mas pode ser que daqui a um mês, quando alguém nos pergunte, Larissa, quando você assistiu aquela palestra de tal pessoa que você gostou tanto, foi o que mesmo que o palestrante disse? Você consegue fazer aqui um texto, um resumo, umas anotações? Possivelmente eu diria, nossa, eu lembro que eu gostei muito, mas eu não lembro o que a pessoa falou assim, para poder anotar e fazer um texto. Agora, imaginemos a seguinte situação. Tem até uma história, que eu não sei até que ponto é verídica ou não, mas que poderia ser tranquilamente de uma pessoa que estava indo fazer uma palestra e que o tema da palestra era paciência. E quando essa pessoa estava a caminho da palestra, no trânsito, imaginemos que poderia ser o trânsito de São Paulo, o trânsito daqui do Rio de Janeiro, Espírito Santo não sei como que é, mas aqui no Rio de Janeiro é bem complicado. E aí esse palestrante já estava atrasado e ele começou a ficar estressado no trânsito. E uma pessoa que estava ali na frente, devagar, não acelerava, não seguia caminho, 20 quilômetros por hora. Então, esse palestrante deu uma cortada naquele carro, buzinou, ainda baixou o vidro e falou um monte de desaforo. Chegou a tempo na casa espírita e quando ia começar a palestra sobre paciência, eis que chega alguém um pouco atrasado para a palestra e senta ali na cadeira da frente. Quem que era aquela pessoa que sentou ali na cadeira da frente? Quem? Era essa pessoa mesmo. Era aquela do trânsito. Eu não sei, eu já escutei essa história muitas vezes, não sei se é verídica, mas se não é, é fácil de ser. Porque impaciência é algo muito característico e muito típico ainda da nossa realidade. Então, a pessoa que passou por essa experiência, você acha que essa pessoa esqueceria essa lição daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses? Não esquece. Quando aquilo que a gente vai falar, ou quando aquilo que a gente está escutando de alguém casa tão perfeitamente com uma experiência de vida, com uma lição de vida, com uma queda nossa, com um equívoco nosso, gente, a gente não esquece. Eu me recordo que uma vez o meu irmão conversando comigo, e ele tem essa característica da impaciência, que eu também tenho, mas ele tem um pouquinho mais, assim. Como ele não está assistindo essa palestra, eu posso falar isso tranquilamente. O fato é que uma vez ele falou para mim assim: Nossa, minha irmã, você lembra uma vez você me falou tal frase? E aí ele disse a frase, que eu não faço nem ideia que frase que era essa. E eu falei: Zé, o nome dele é José, né? Eu falei: Zé, eu falei essa frase para você? Você não lembra? Nossa, você falou um monte de coisa para mim, porque eu perdi a cabeça, porque eu estava estressado. E você falou essa frase, eu nunca esqueci dessa frase. Por que que ele não esqueceu da frase? Porque ele estava numa experiência relativa àquela frase. Eu poderia ter dito aquela frase numa situação qualquer e ele não lembraria, não teria um significado. Mas quando temos uma experiência que casa com o ensinamento, aquilo se impregna de tal forma na nossa consciência, no nosso psiquismo, que a gente não esquece. A gente lembra os detalhes. Então, vamos agora entender que experiência foi essa que Mateus, aquele dos discípulos que foi convidado por Jesus, que não era inicialmente bem visto entre os seus, entre os judeus, porque era coletor de impostos
e nem ontem, nem hoje, nem amanhã ninguém está muito interessado em pagar impostos, especialmente naquela época que existia ali um jugo romano e que eram impostos muito arbitrários. Então as pessoas não viam bem aqueles que trabalhavam para Roma, aqueles que de alguma forma estavam conectados com aquele jugo romano. Então, Mateus era alguém, digamos assim, visto como um discípulo estudado, como um discípulo mais intelectual, quando comparado aos outros pescadores, homens da terra, homens muito simples. E Mateus sabia dessa condição dele. Talvez até, é que é a hipótese nossa, ele se imaginasse assim um pouco superior, né? Digamos, eu que estudei, que tenho um cargo, tinha um cargo público, um funcionário público. Então, era esse o lugar de Mateus. E aí, Humberto de Campos vai nos contar que como as pessoas, quando Jesus ia de uma cidade para outra, nessas peregrinações para fazer as curas, realizar os feitos, visitar algumas das sinagogas e tudo mais, existiam momentos em que Jesus estava disponível ao público, mas existiam muitos momentos em que as pessoas não tinham acesso direto a Jesus. Mas as pessoas sabiam quem eram os discípulos. Então, o que essas pessoas faziam? Vou ali falar com Simão Pedro? Vou ali falar com Simão Zelote? Vou ali falar com André? Vou ali falar com João, com Tiago? Por quê? Porque se eu não consigo tirar todas as minhas dúvidas, né, conversar com o mestre diretamente na hora que eu quero, mas eu sei que esses daí têm mais proximidade. Então, se eu ficar perto deles, se eu tirar dúvidas com eles, de repente eles levam a minha dúvida para o mestre, ou eles podem ser também seres especiais, já que foram convocados, já que foram escolhidos. Então, era muito comum que aquele público de pessoas tão simples, aquela multidão que acompanhava Jesus, buscasse esses discípulos, que nem sempre gostavam quando isso acontecia. E então, uma certa vez, eis que 3 homens muito simples, alguns assim, já com um histórico de não serem muito bem vistos, de já serem um tanto quanto marginalizados, e dentre eles, alguns até que o Mateus conhecia já a história de vida, já tinha algum tipo de conhecimento, buscam Mateus, o coletor de impostos, e vão perguntar a Mateus como que seria isso, né, dessa implantação do reino de Deus, da qual Jesus tanto falava, como que eles poderiam contribuir com essa implantação? É como se eles estivessem ali buscando como que eu posso ajudar? Como que eu posso ser útil? Já que você tem mais intimidade com Jesus, ele está falando, né, desse momento que virá, dessas transformações. Como que eu posso contribuir com isso? Eu gostei da ideia, estou empolgado. O que eu faço para contribuir? E aí a resposta de Mateus, vamos ver. Olha só. Afinal, disse ele aos infortunados que o procuravam, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejem irmanar-se como filhos de Deus. Mas, sempre tem um mas. Que podeis fazer na situação em que vos encontrais? E dirigindo-se a 3 deles, que já eram seus conhecidos pessoais, falou convicto. Que poderás realizar, Lisandro? Aleijado como és. E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Então, imaginemos que essas pessoas já eram homens marginalizados. Homens que já tinham recebido muitos nãos, que já tinham perdido a esperança. E esses homens encontram nas palavras de Jesus, nos seus discursos, nas suas curas, nos seus feitos, no seu magnetismo, um lenitivo às suas dores. E eles se sentem de tal forma revigorados
que eles saem da posição do que recebe e buscam ajudar, contribuir, fazer alguma coisa. E vão em busca daqueles que eram os discípulos mais próximos para dizer: como eu posso contribuir? Como eu posso ser útil? Eu quero fazer parte desse novo reino. E agora imagina o balde de água gelada que eles receberam. E aí, antes de continuar o resto da história, eu queria contar uma história pessoal, que eu até contei uma vez num podcast do Café com Espiritismo, um dos episódios. Eu sou de Salvador, frequentava o Centro Espírita Caminho da Redenção, que é um centro espírita grande, muito conhecido lá em Salvador, que fica num bairro chamado Pau da Lima. E então frequentava dia de sábado um trabalho de ação comunitária e a gente já ficava a tarde toda desse sábado, né? Na ação comunitária, e em seguida à noite, 20 horas, tinha a palestra doutrinária. E tinha uma senhora, isso há muitos anos atrás, tinha uma senhora chamada Dona Paulinha, que ela tinha sido auxiliada nesse trabalho na ação comunitária Lijabanhos, na caravana Alta de Souza. Era uma senhora que morava na comunidade de Pau da Lima, no bairro de Pau da Lima, e ali fazia parte. Era uma senhora muito simples, que tinha netos e que tinha sido beneficiada por esses trabalhos assistenciais por muitos anos. E chegou um momento em que ela não mais quis só receber, mas ela quis contribuir. Então, ela começou a ir também assistir às palestras doutrinárias e encontrou uma forma de ser útil. Como existe lá a assinatura da revista Presença Espírita, e que ela percebia que Divaldo Franco, que é o médium mais conhecido, né, uma referência, fundador da casa juntamente com o tio Nilson, como ele estava sempre ali na frente, antes da palestra, fazendo a divulgação da revista e tal, que era uma forma de contribuir, de encontrar ali também conhecimentos, informações, ela então viu que poderia fazer também essa propaganda. E ela ficava com uma ficha para as pessoas que quisessem fazer a assinatura, que quisessem preencher, ela ficava ali nos minutos antes de começar a palestra, indo de fileira em fileira para as pessoas que estavam ali aguardando começar a palestra, levando aquela fichinha, explicando, uma senhora realmente muito simples, que qualquer pessoa que visse sabia da sua simplicidade material. E o que é que eu observava? Eu observava não só nos outros, mas em mim também, um incômodo. Eu mesmo estava sentada assim, vou me concentrar aqui para a palestra, né? Já participei da ação comunitária, foi ótimo. De repente vinha a dona Paulinha com a fichinha dela. Na minha cabeça, o pensamento era: lá vem Dona Paulinha, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, lá vai Dona Paulinha, o casal tá ali querendo conversar, lá vai Dona Paulinha. Então, várias pessoas se sentiam incomodadas. E eu cheguei a presenciar algumas pessoas até tratando ela assim com uma rispidez, enfim. Pois então, Dona Paulinha, por anos, desempenhou essa atividade que incomodava muitos. Uma senhora sem nenhum tipo de estudo, semi-analfabeta, que trabalhou a vida inteira dentro de casa, cuidando dos seus, e que passou o resto da vida entre a casa dela, suas atividades, seus labores domésticos e essas atividades da casa espírita. Um certo dia, eu dei por falta de Dona Paulinha. Gente, cadê Dona Paulinha? E um amigo me falou: olha, a Dona Paulinha desencarnou. Desencarnou, foi algo muito suave, muito tranquilo, ok. 2 semanas se passaram e esse meu amigo me disse: nossa, você não sabe. Quem apareceu numa reunião mediúnica da casa e foi visto por um dos médiuns da casa? Dona Paulinha. Tinham se passado apenas 2 semanas da desencarnação dela, e eis que numa das reuniões mediúnicas aparece um espírito com uma grande luz, muito iluminado. E de repente, diante de toda aquela luz, o médium não reconheceu de quem se tratava, até que o espírito começou a plasmar no próprio perispírito a forma da sua existência mais recente. Era a Dona Paulinha.
E quando isso foi relatado, qual o espanto dos trabalhadores, qual o nosso espanto, ao saber que ali entre nós, de forma tão anônima, de forma tão discreta, estava um espírito iluminado, estava alguém que realmente já havia conseguido fazer germinar no solo do próprio coração a boa nova, uma bem-aventurada, e nós, estudiosos, letrados, não fomos capazes de perceber a grandiosidade daquele espírito. E assim como nós, estava quem? Estava Mateus, incomodado com aquelas pessoas que queriam contribuir. Olha só, quando Jesus chega, sabe o que Mateus fez? Contou para o mestre o que ele tinha feito, se achando que estava certo. Mestre, olha só, você não sabe, mestre, você acredita que veio um pessoal aqui, fulano, beltrano, esse daqui, ó, aleijado, esse daqui doente, esse daqui, ó, vive aí mendigando pela rua e querendo contribuir com o reino. Vamos ver as palavras de Jesus? Porque talvez, meus amigos, essas palavras sirvam para cada um de nós que temos as nossas atividades no cristianismo redivivo, na doutrina espírita, no movimento espírita, e que muitas vezes, sem perceber, sem maldade, bem intencionados, como Mateus aqui estava, bem intencionado, mas sem perceber qual a real proposta, nós acabamos excluindo, selecionando, achando que a gente faz melhor, que a gente está mais bem preparado e que aquela pessoa que quer servir, que aquela pessoa que quer ajudar, não tem condições. Então, Jesus fixou o olhar no discípulo, Mateus, com profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo, a colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, a boa notícia, como há de ser a mensagem divina? Como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos, na coragem tranquila que revelam, um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Levi sentia-se comovido e, aproveitando a pequena pausa que se fizera, exclamou algo desapontado: Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Olha que interessante. Ele estava bem intencionado, ele só não tinha entendido qual era a proposta. E assim acontece conosco. Acabamos muitas vezes de olhos fixos nas questões materiais. Transformamos, às vezes, os nossos templos, as nossas oficinas de trabalho, os nossos hospitais da alma, os nossos educandários do espírito, em empresas do mundo, com preocupações puramente materiais. E em nome da pureza,
Em nome do avanço da organização, nós abrimos mão, em muitos casos, dos valores essenciais do Evangelho, da fraternidade, da oportunidade a todos, da amorosidade, da caridade, que são a essência, as bandeiras do cristianismo, tal qual do espiritismo. E então, diante dessa fala de Mateus, Jesus continua. Mateus, quem governa o mundo é Deus, afirmou o mestre convictamente. E o amor não age com inquietação? Agora, imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós ensarilhando suas armas exteriores, fazer uma revolução externa. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente, trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza. Por não estarem no íntimo, desarmado das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos, recordando a ação das espadas mortíferas. Talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. Qualquer semelhança com a realidade talvez não seja mera coincidência. Há aqui uma previsão do mestre sobre o que viria a acontecer com o cristianismo. Enquanto o cristianismo estava entre os simples, os marginalizados, os esquecidos, quando essa era a multidão, esses eram os perseguidos, os sacrificados, e a mensagem permanecia ainda com grandes características de pureza e de essência. Os anos se passaram, e o que nós encontramos na história do cristianismo? Quando o imperador, lá na frente, tornará o cristianismo uma religião e não mais uma seita, e uma religião do Império Romano. Então, agora, se o imperador é cristão, não é mais possível que as reuniões, que os estudos, que as conversas sejam realizadas na simplicidade, porque um lugar em que o imperador pisará precisa de certos rituais, de certas regras, de certa imponência, e então foram construídos, erigidos templos cada vez mais ornados, e a essência foi se misturando. O trigo puro da mensagem foi dando espaço à sua margem, ao seu redor, ao joio, à cisânia, à erva daninha das mistificações, dos enganos, da vaidade e do egoísmo humano. Lá atrás, Jesus, nessa conversa com Mateus, já nos sinalizava que a mensagem de Jesus, que a boa nova, não é para aqueles que estão iludidos com o mundo material. Bem-aventurados são aqueles que percebem que a verdadeira felicidade
que as verdadeiras alegrias e que o reino de Deus não vem com aparências exteriores e nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo acolá, mas o reino de Deus está entre vós ou dentro de vós, naquilo que o Espírito Alta de Souza nos chama de templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, onde conseguimos nos conectar com Deus, com a espiritualidade superior, e ainda que estejamos nas situações materiais mais complexas e mais desafiadoras, ninguém poderá escolher por nós qual o nosso posicionamento, qual a nossa postura, qual o nosso sentimento, qual o nosso pensamento. Poderão nos aprisionar, poderão nos agredir, poderão nos ofender, mas a nossa postura interna diante dos acontecimentos é sempre escolha nossa, fruto do nosso livre-arbítrio. E é por isso que Jesus, no Sermão do Monte, vai exaltar aqueles que eram os esquecidos do mundo, os marginalizados. Após essa conversa entre Jesus e Mateus, Jesus teria em seguida dirigido-se àquele monte e então entoado o hino das bem-aventuranças, falado sobre a missão dos discípulos, os seus ai desse, ai daquele, vós sois o sal da terra. O Pai Nosso, Mestre, ensina-nos a orar. Pai Nosso que estás nos céus. E tantas outras lições contidas no Sermão do Monte, que foram uma mensagem inesquecível e morredoura à mentalidade e ao coração de Mateus, porque ele, naquele momento, pôde aprender a essência do Evangelho, pôde compreender para que serviço, para que plataforma Jesus o havia convocado. Não era para falar aos doutos, não era para convencer os fariseus, convencer os estudados, convencer os escribas, porque aquele que já está tão cheio nada mais cabe, e esses já tinham tanta convicção de saber, de estar certos, de ter razão, tanto orgulho e tanta vaidade, que só a experiência humana, como aconteceu com Saulo, mais tarde Paulo, só uma experiência arrebatadora teria força para modificar o leme e a direção dessa caminhada. Mas aqueles corações aflitos, doloridos, sofridos, eram qual terra pronta para receber sementes. Basta que examinemos a nossa vida. Quando tudo parece bem, quando os aspectos materiais, o trabalho, a saúde, tudo parece tão calmo, a gente fica mais seguro de quem somos, a gente acha que já sabe, e então a gente assiste uma palestra, a gente ouve uma música, e as coisas tocam a gente, mas não tocam assim, com tanto poder. Agora, meu amigo, quando estamos na dor, quando estamos doentes, pensando, meu Deus, será que é minha vez agora? Será que eu vou desencarnar? Poderemos escutar uma mensagem, poderemos escutar uma música e chorar copiosamente, porque o nosso coração está sendo rasgado, trabalhado como a terra que precisa ser arada antes de receber a semente. É disso que Jesus falava aqui com Mateus. Mateus, olha esses corações ao nosso redor. Olha quem são aqueles que se sentem identificados com a mensagem. São aqueles que já estão com a terra preparada para receber a semente. Por isso são bem-aventurados, por isso serão felizes, se souberem bem dizer a dor que os visita, como mestra, como professora, apontando as diretrizes de um novo caminho. Agora, aqueles que acham que já sabem, que estão tão cheios de si, tão orgulhosos, que têm resposta para todas as questões, ou que negam todas as questões, essa terra está batida. Ou
Os pássaros pegarão as sementes, entrará por aqui, sairá por ali. Ou então poderá começar como aquele solo espinhoso que parece que vai brotar, mas não brota, é fogo de palha. Rápido se envaidece, acha interessante, mas não sustenta a lida, não sustenta o dia a dia. Mas aqueles que já estão acostumados ao calor do dia, aos desafios da vida, já estão acostumados ao bem sofrer, estes porfiarão até o final. E então, Mateus compreendeu de tal forma o Sermão do Monte, que aquelas palavras ficaram impregnadas em sua alma, pôde mais tarde registrá-las, e no dia seguinte ao Sermão do Monte, ele mesmo pôde abrir as portas de sua casa para receber todos aqueles esquecidos do mundo, aqueles bem-aventurados, para que pudessem ali se restabelecer, para que pudessem ali desfrutar de um banquete e estar junto aos discípulos em comunhão fraternal. Porque naquele momento, Mateus pôde compreender qual era realmente a proposta, a plataforma do Evangelho de Jesus. E eu tenho me perguntado, meus amigos, será que nós já compreendemos? Será que quando olhamos para os nossos lados, na casa espírita especialmente, agora a maioria de nós está afastado fisicamente, mas retornaremos cedo ou tarde. Quando olhamos ao nosso redor, será que nós compreendemos para quem deve se dirigir o Evangelho, a Boa Nova? Por que não estamos aqui querendo dizer que as pessoas que têm recursos financeiros ou qualquer status não possam receber? Não se trata disso. Mas é clara a mensagem da bem-aventurança sobre a importância de atentarmos, olharmos àqueles irmãos pequeninos, mais sofredores, mais abatidos, mais esquecidos. E é importante que não percamos isso de vista, porque ao longo dos anos, apesar de uma mensagem tão clara dita por Jesus, essa mensagem foi deturpada, distorcida e ainda o é. E então fomos transformando o cristianismo numa barganha em acordos com Deus, com Jesus, buscando a prosperidade material, buscando servir para receber, buscando ostentar, construindo esses mesmos templos de pedra, sem compreender realmente que bem-aventurados são aqueles que mais servem, que se tornam os menores entre todos, dispostos sempre a ajudar, a contribuir, a irmanar-se, a compartilhar fraternalmente do que sabem, do que conhecem, do que têm. E então, caminhando para o final da nossa fala, eu gostaria de ler um trecho das bem-aventuranças. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos,
porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Mahatma Gandhi teve a oportunidade de dizer que o Sermão do Monte era um dos textos sagrados mais bonitos em todas as épocas, e que se todos os livros, textos fossem perdidos e restasse apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido. E ele não era cristão. Chegou a dizer também oportunamente que amava o Cristo e os seus ensinamentos, mas que tinha certa dificuldade com os cristãos, porque esses não seguiam as diretrizes do Mestre. Que possamos ser reconhecidos, meus irmãos, por vivenciar mais do que falar, por experienciar rigorosamente todos os ensinos do nosso Mestre Jesus. Que as pessoas possam ler em nossas vidas, em nossos atos, o Evangelho de que necessitam para a sua própria caminhada.